Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Vivo em Cristo. E desde já, o meu muito obrigado pela tua audiência, meu muito obrigado por você que nessa hora sintoniza o canal 14, a Nova TV. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus, que haja a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Já já, pastor Jonas Sérvio vai trazer uma breve ministração da palavra de Deus. Antes, mais uma vez, eu quero te agradecer pela tua audiência. Você que tem sintonizado nas edições do programa Vivo em Cristo, meu muito obrigado. É uma programação simples, mas é uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Não deixando também de agradecer ao Marcone, ao Patrick e ao Wendel, durante esse ano aí que tem preparado tudo aqui nos estúdios da Nova TV e me incentivando e me apoiando para que essa programação possa estar indo ao ar conforme vocês têm visto durante esse ano de 2021, ok? O meu muito obrigado a esses três amigos aqui da Nova TV, ok? E meu muito obrigado também, mais uma vez eu te agradeço pela tua audiência, você que tem acompanhado durante esse ano de 2021, não é? E com certeza durante o ano de 2022, se o Senhor assim não voltar, não é isso? Eu acredito que você também estará acompanhando as edições da programação, da Igreja Viva em Cristo. Meu muito obrigado. Eu não tenho como retribuí-los, mas o dono da obra tem. Quero agradecer também a cada irmão, cada irmã da Igreja Viva em Cristo, a cada um que tem cooperado ali com o pastor Jonas Sérvio, tá? Para que nós pudéssemos caminhar até aqui. Sobretudo, a bondosa e forte mão do Senhor está sobre nós, nos ajudando, nos capacitando, nos abençoando a cada dia. Meu muito obrigado, tá? Aos irmãos, aos amigos da Igreja Viva em Cristo, aos incentivadores desse programa, do pastor Jonas Sérvio, sobretudo a Cíntia, minha esposa, Estevão, meu filho, que são aí colunas no meu ministério, tá? O pastor Jonas Sérvio ama vocês e eu conto com a oração dos santos para que, conforme o apóstolo Paulo disse, para que no abrir da minha boca o Senhor me dê sabedoria, me dê direção para aquilo que o Espírito do Senhor deseja comunicar para aqueles que estão com o coração aberto para a sua palavra. Amém? Você que ainda não nos fez uma visita, qual o endereço da Igreja Viva em Cristo? Rua Carlos Alberto Braune, número 29, centro da cidade, final da rua Monte Líbano. Quando você começa a subir ali para o bairro das Browns, você localiza um ministério simples, um ministério pequeno, mas um ministério abençoado, onde Deus abençoa vidas, onde Deus salva vidas, sobretudo. Amém? Eu posso falar da igreja que eu faço parte, das outras eu não posso falar, mas com certeza também são ministérios abençoados. Mas como eu faço parte, sou pastor da Igreja Viva em Cristo, eu posso falar da Igreja Viva em Cristo, que eu estou ali com os irmãos ali, buscando ao Senhor, em todas as nossas reuniões, ok? Então, Rua Carlos Alberto Braune, número 29, sexta-feira, às 19h30, é a sexta-feira da vitória. Você é bem-vindo, você é bem-vindo. E aos domingos, às 19h15, um pouquinho mais cedo, o pastor Jonas começa louvor e adoração, um culto abençoado para as nossas vidas, busca do Espírito Santo de Deus e, sobretudo, a poderosa palavra do Senhor. Amém? O pastor Jonas é um homem simples, eu acredito ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como tantos outros o são também, não é isso? Mas eu acredito ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar, para comunicar a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa agir no meio do seu povo. Amém? Eu não tenho superpoderes, eu não sou milagreiro, ok? Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele faz milagres, sim, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu não, eu sou uma pessoa simples, normal,
igual a você, mas o nosso Deus é poderoso, ok? Pastor Jonas é um ser humano, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, assim como João Batista disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Mas Jesus, falando de João Batista, falou que dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista, ok? Então, importa que ele cresça e eu diminua, né? Quem cresce na igreja vive em Cristo é o Senhor, ok? A honra, a glória e o louvor sejam dadas ao nosso Deus, que é tudo em cada um de nós, amém? Então, às 19h30, sexta-feira da vitória, e às 19h15, aos domingos, louvor, adoração, palavra de Deus poderosa e a busca ao Espírito Santo do Senhor. Amém? Mais uma vez eu repito, Rua Carlos Alberto Braune, número 29. Que o Senhor esteja te abençoando, tá? No momento da palavra do Senhor, eu separei aqui um texto na palavra de Deus e Evangelho de João, deixa o pastor Jonas colocar o óculos aqui, Evangelho de João, no capítulo 14, é um texto bastante conhecido. Se você tem a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se não, você anota ou memoriza, depois você, não é isso? Olha com calma e medita na palavra do Senhor. Mas é Evangelho de João, capítulo 14, só o versículo 1 vai ser a base daquilo que nós estaremos discorrendo aqui esses minutinhos. Palavras do Senhor Jesus, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Palavras do Senhor Jesus, né, aos seus discípulos. Jesus, ele conforta o coração dos discípulos, né, explicando aos discípulos que para eles não ficarem com o coração pesado, com aquilo tudo que ia acontecer, né? A paixão, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus, ele conforta o coração dos discípulos e ele diz que ele estaria indo para o Pai e na casa do Pai havia muitas moradas. E se não fosse verdade, ele não estaria dizendo isso. Ele fala para os discípulos aqui no capítulo 14, e ele diz o seguinte para os discípulos: olha, eu digo isso porque se não fosse dessa forma que eu estou dizendo para vocês, eu não estaria dizendo isso. Eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então o Senhor está falando de algo sobreexcelente, a vida eterna, as mansões celestiais, a casa do Pai, que o Senhor preparou para aqueles que acreditam. Por isso ele diz: olha, não fiquem com o coração pesado, perturbado, aflito. Creia no Pai, em Deus, e creia também em mim, que eu estou falando a verdade. Então, a primeira coisa, creia em Deus, creia no Senhor Jesus como o Deus vivo encarnado, né? O Deus que se fez homem, que encarnou na forma humana, que passou pela cruz, mas ele é vivo, está vivo. Lá em Apocalipse, o Senhor disse que ele vive para todo sempre. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive para todo sempre. Ele declarou isso para o apóstolo João, o mesmo apóstolo que escreveu aqui o Evangelho de João. João contempla o dia do Senhor, a glória do Senhor, não é isso? Nas mansões celestiais. E Jesus fala para ele: olha, eu morri, mas agora eu estou vivo e vivo para todo sempre. Então o Senhor é o Deus vivo. Ele quer ser o Senhor da tua vida, assim como da minha vida. Né? Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Se nós entregamos a nossa vida para Ele, na casa do nosso Pai há muitas moradas. Não fique com o coração perturbado, não fique com o coração aflito, não fique com o coração pesado, porque o que o Senhor Jesus disse
são palavras verdadeiras, as quais nós devemos crer e nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Essa é uma verdade. A outra verdade é que nessa vida que nós estamos aqui, eu e você, é preciso caminhar por fé. Jesus falou, credes em mim. Vamos caminhar olhando para Jesus, crendo no Senhor. Nem tudo é fácil nessa vida, nem tudo é fácil. O ano já está se encerrando, mas dê graças a Deus que o Senhor nos conservou até o dia de hoje, que o Senhor guardou a nossa vida até o dia de hoje, que o Senhor nos livrou do laço, que o Senhor nos livrou de coisas que nós nem sabemos, mas o Senhor deu livramento para o pastor Jonas e para você, porque Ele é bom, porque Ele gosta do ser humano, Ele gosta de abençoar os seus, né? Uma das características de Deus é que Ele é um Deus abençoador. Amém? Então, creia no Senhor. Conforme eu disse, o ano está acabando, né? Faltam aí poucos dias para o ano encerrar e não tem problema. Se essa edição depois ela for, né, ao ar e o ano já estiver encerrado, não tem problema, porque é uma mensagem atual, não é? Pega que o ano que vai começar, o ano que está começando, de 2022, você que está pegando essa mensagem, 2021 passou, 2022 chegou, não tem problema, é uma mensagem atual, não é isso? É preciso terminar de caminhar 2021 olhando para Jesus, acreditando que Jesus, Ele tem guardado a nossa vida, Ele tem nos abençoado, e começar e caminhar durante o ano de 2022 crendo em Jesus, confiando em Jesus, acreditando, não é, que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós não comemoramos o Natal, que é o nascimento de Cristo. Você não acredita que o Natal, não é, embora oficialmente não existe nada que comprove que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma data escolhida para comemorar, né, a vinda do nosso Senhor a esse mundo, e assim nós comemoramos, porque foi uma data que a tradição, ela assim considera, ok. Então, você não acredita que dia 25 de dezembro, não é? O Senhor Jesus, Ele não nasceu, mesmo que seja um outro dia, o Senhor não nasceu. E por que nós vamos deixar de acreditar que Ele está conosco todos os dias da nossa vida? Quer dizer que Jesus nasceu e a gente comemora o dia que Ele nasceu e acabou. Os outros dias, não. Nós comemoramos o dia que Ele nasceu, porque Deus deu o que tinha de melhor para mim e para você, deu o próprio Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, a raiz de todo o mal, o pecado, não é isso? Deus, a salvação, para mim e para você, ela não custa nada, ela é de graça. Mas para Deus ela custou tudo, custou o próprio Filho, ok? Então, se nós comemoramos o dia, né, do nascimento do Senhor, nós acreditamos, não é isso? Que o Senhor Jesus nasceu, por que não acreditar na sua palavra? Por que não acreditar naquilo que Ele declarou na sua palavra? Uma coisa é boa e a outra não é? Não. Tudo aquilo que vem de Deus é bom para a nossa vida. Então, Jesus falou, credes em Deus, crede também em mim. Acredita. E conforme eu disse, nem tudo é fácil na nossa vida. Mas nós caminhamos com a esperança, né, e com a certeza que Deus está conosco. Você não é melhor do que ninguém, nem o pastor Jonas é, e não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas nós assentamos no nosso coração caminhar com o Senhor na nossa vida. Às vezes nós estamos passando luta, mas Deus sabe, Deus está junto. Às vezes vai tudo bem, Deus está junto do mesmo jeito. Às vezes nada vai bem, Deus está junto. Ele não te abandonou. Crede. Jesus falou, credes em Deus, crede também em mim.
Nós não cremos em Deus? É preciso crer naquilo que o Senhor Jesus disse na palavra dele. Enche o teu coração de fé, de certeza, de esperança, que o Senhor, Ele é abençoador, não é? E Deus, Ele não precisa de muita coisa para fazer na nossa vida. Nós precisamos de muita coisa, mas Deus não. Deus, Ele pode tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos, às vezes, né, de algo, às vezes, muito simples, mas se torna muito complicado por causa de certas burocracias. Mas Deus, Ele está acima disso. Deus é transcendente. Deus está num plano transcendental. Essas coisas que nos bloqueiam aqui na terra, não bloqueiam o agir de Deus. Acredite nisso. Jesus está falando de algo sobre excelente. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Está falando para os discípulos. Coloque essa certeza no coração de vocês. Ele está declarando isso para os discípulos. Não fique com o coração pesado, triste, atribulado, temeroso. Eu preparei lugar para vocês. E eu estou falando isso porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então eles precisavam, pela fé, acreditar naquilo que o Senhor estava falando. A outra coisa é que nós caminhamos, né, conforme eu disse, crendo, é pela fé, que aquilo que a palavra de Deus diz, eu creio que ela é para a minha vida e é para a tua vida. Que nós precisamos, né, de um salvador pessoal para cada um de nós, de um amigo, não é isso? De um orientador, de um mestre por excelência, que é o Senhor, através da sua palavra, do seu Espírito. Aquele que entende os nossos problemas, que sabe o quanto nós somos falhos e mesmo assim continua nos amando. Que coisa maravilhosa, não é? Conhece os nossos problemas, sabe das nossas limitações, sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos cheios de temores e etc. e tal, mas mesmo assim continua nos amando, continua nos aconselhando, continua incentivando a cada um de nós na nossa caminhada, na presença dele. Então, o Senhor não mudou. Esse mesmo Jesus que falou para os discípulos, aqui no Evangelho de João, fala para mim e para você hoje, através da sua palavra, através do seu Espírito. Ele não mudou e ele continua falando, não fique com o coração pesado, não fique com o coração triste, não fique com o coração temeroso. Eu preparo tudo, eu coloco tudo em ordem, eu sei o jeito de fazer que vocês não sabem, eu sei como lidar com as coisas muito melhor do que vocês, e se vocês permitirem, eu coloco a minha mão nessa situação e as coisas começam a darem certo para o meu nome ser glorificado. Porque às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito às vezes não vai dar certo. É preciso permitir que Deus, né, o arquiteto universal, o Deus maravilhoso, ele coloque em ordem certas coisas, certos detalhes e certos aspectos da nossa vida. Deus, ele sabe, ele tem um jeito dele. Ele consegue fazer de uma forma que nós não conseguimos. Ele consegue mover em áreas da nossa vida que nós não conseguimos, porque Ele conhece tudo. Ninguém entende mais de ser humano do que Deus, não é? E Deus, se você olhar para a palavra dele, você vai ver Deus tratando com Davi, você vai ver Deus tratando com Salomão, você vai ver Deus tratando com Pedro, você vai ver Deus tratando com Abraão, você vai ver Deus tratando com Isaac, com Moisés, ok? Você vai ver Deus, pessoas, né, com Jonas, não é isso? Você vai ver Deus tratando com pessoas que eram pessoas absolutamente normais, igual eu e você, mas pessoas que erravam, mas pessoas que se voltavam para Deus, pessoas que tinham, não é, a sensibilidade de buscar ao Senhor e de reconhecer o quanto precisava do Senhor. É preciso que a cada dia nós tenhamos a sensibilidade e reconhecermos
o quanto precisamos do Senhor nas nossas vidas. O quanto precisamos de Deus. E o Senhor continua dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem com o coração perturbado, não fiquem com o coração temerosos, com os corações temerosos, não fiquem com os corações aflitos. Eu sei fazer de uma forma sobreexcelente. Então, tem jeito, conforme o pastor Jonas sempre diz, tem jeito. Pastor Jonas, a cura acontece? Acontece, Deus continua curando. Amém? Deus só não é sensacionalista, mas Ele continua curando. Deus continua abrindo portas? Continua. Deus só não é midiático, mas Ele continua abrindo portas. Deus continua, pastor Jonas, operando sinais e maravilhas? Continua. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele é eterno. O importante, escute isso, o importante é saber que Deus não mudou. O importante é saber que Deus continua o mesmo. Por isso, quando você for orar, e eu também, nós temos a certeza, que ainda que o nosso coração às vezes se entristeça, nosso coração fique amargurado, fique sobrecarregado, pesado, etc. e tal, ainda que nós venhamos a passar por isso nesse aspecto humano da nossa vida, sobretudo, Deus está no controle da nossa vida e Ele continua declarando para mim e para você que nele as coisas podem ter um rumo diferente, que através do seu agir, Deus pode operar de uma forma maravilhosa, sobrenatural nas nossas vidas, que Deus pode abrir porta. Quem sabe você não está com um monte de coisa emperrada nesse ano 2021 e 2022 Deus vai abrir uma porta tremenda, Deus vai desemperrar um monte de coisa que está aí confuso aí na tua vida, você precisa resolver um monte de coisa, não sabe como, você depende de terceiros e você não tem o meio necessário para chegar nessa situação, para ela se resolver, mas Deus tem um jeito de preparar tudo e qualquer coisa para abençoar aquele que crê. Recebe essa palavra no teu coração. Credes em Deus, creia no Senhor Jesus. Ele continua, eu não disse aqui, Ele continua curando. A cura é possível e Deus pode usar a medicina. Deus pode usar. Deus pode usar quem Ele quiser usar e da forma que Ele quiser usar. Ele é soberano. Aquilo que envolve soberania de Deus é por conta dEle. A nossa função é crer que nas mãos de Deus, do jeito que Ele fizer, vai ser o jeito da nossa bênção acontecer. Que nas mãos de Deus, na hora que Ele achar melhor, vai ser a hora certa dEle trazer nas nossas vidas aquilo que necessitamos. Deus tem o tempo, sabe o tempo que nós não temos, Deus tem a forma, sabe a forma que nós não sabemos, ok? Então, acredite, a nossa função é acreditar, é crermos, é orarmos, é declarar que o Senhor Ele é bom mesmo, que as coisas do Senhor elas são maravilhosas na nossa vida, nem tudo vai do jeito que nós queríamos que fosse, mas o Senhor tem nos ajudado na nossa caminhada, tem nos alimentado, tem nos fortalecido, e isso é o suficiente para saber que Deus está no controle da nossa vida, porque se Deus não tivesse no controle da nossa vida e caminhando junto comigo e com você, talvez nós não teríamos suportado certos problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada até aqui. Prova maior que Deus é com você e comigo é saber que olhar para trás e ver quantos livramentos o Senhor nos deu e que se Ele não tivesse junto naquele momento na nossa vida, nós não teríamos chegado até o dia de hoje. Você chegou aqui, eu cheguei até aqui, porque Deus está no controle das nossas vidas. E, parafraseando o texto que nós lemos, João 14, versículo 1, credes em Deus, credes também em mim.
não se turbe o vosso coração. Amém, meu muito obrigado, ok? Nós vamos estar orando, mas antes, mais uma vez, eu quero te convidar a estar conosco em uma de nossas reuniões, sexta-feira às 19h30, sexta-feira da Vitória, na Igreja Viva em Cristo, e aos domingos às 19h15, ok? Louvor e adoração, para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, tá bom? Rua Carlos Alberto Brown, número 29. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha abençoar nessa hora cada telespectador, ó Deus. Eu não sei se eles estão assistindo em 2021, 2022, mas eu sei que o Senhor está no controle das suas vidas, ó Pai. Que o Senhor dê um restante de ano abençoado e um início de ano maravilhoso, meu Senhor, que o que não deu certo no ano, o Senhor possa estar se concretizando, fazendo-se concretizar, ó Deus, no ano vindouro, na vida dos Teus filhos, ó Pai, que estava emperrado, difícil, complicado, impossível até, que o Senhor possa, com a Tua mão forte, maravilhosa e gloriosa, Senhor, fazer com que a Tua bênção chegue às vidas daqueles que creem. Como ministro da Tua palavra, eu os abençoo, Senhor, e declaro a Tua bênção sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre Nova Friburgo, sobre as autoridades constituídas, eu peço a Tua bênção, e sobre a Tua igreja, Pai, e sobre todos aqueles que assistem essa programação, eu peço, Senhor, a Tua bênção, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai, eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, meu muito obrigado pela tua audiência. O pastor Jonas Sérvio vai ficando por aqui, ok? Fique na paz, que Deus te abençoe até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.